Olá, meus amados, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto que estávamos tratando acerca da nota que eu vi de um líder religioso na internet, onde ele afirmava que quando Paulo, em Colossenses 2,18, falava do culto aos anjos, ele estava se referindo a uma prática que estava naquela época sendo ou tentando ser introduzida dentro da igreja. Eu refutei essa posição porque não existe nenhum relato histórico sobre isso, só uma conjectura e que eu vi pela primeira vez da parte desse líder religioso, em que ele afirmava que estava sendo introduzido naquela época dentro da igreja o culto aos anjos. Isso é uma mentira. Na verdade, o que Paulo estava dizendo é que de maneira camuflada, de uma forma muito sutil, escondida aos olhos dos homens, antes de Cristo vir e despojar os principados e potestades e os expô-los publicamente, era-se venerado um anjo como se fosse uma divindade, e inclusive entre eles havia o principal autor do pecado, que é Samael. Só que, para que nós possamos entender isso de forma profunda, você precisa entender que até hoje, dentro das igrejas, os anjos são venerados como se fossem divindades de forma muito sutil, de forma muito camuflada. Por exemplo, quando você vai para Gênesis 22, isso mesmo, Gênesis 22, você vai ver ali um relato onde supostamente Deus havia pedido o filho de Abraão em sacrifício. Ok? Quando você chega especificamente nos versículos de número 10 e 11, diz claramente o seguinte, olha só, Gênesis, vamos fazer leituras rápidas só para você entender. Então em Gênesis 22:1 diz assim: aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Ok? Primeiro, tentou Deus a Abraão. E aqui é literalmente tentar mesmo, porque em hebraico está escrito nissar. Ou seja, literalmente tentar. Não é pôr à prova, não é testar, não é tentar mesmo. Ok? Como uma tentação demoníaca. Então, e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus, ou supostamente Deus, a Abraão. E a tentação, como você vai ver no versículo 2, é pedir o filho de Abraão em sacrifício em holocausto. O que é sacrifício em holocausto? O holocausto acontecia da seguinte forma: a vítima, ou animal, ou homem, era degolado e esquartejado, ou no mínimo apenas degolado. Mas de todo, tanto o esquartejado quanto o degolado, eles eram queimados até virar cinza. Certo? Então, você nota aqui um nível de crueldade, de insensibilidade, de falta de consideração para com Abraão muito grande. Ok? Muito grande. Só que no versículo 1 nós vemos Deus. Essa palavra em hebraico é Elohim. Ela pode tanto se referir a anjos quanto ao próprio Deus ou ao seu Filho, Jesus Cristo, mas também era utilizada inclusive para homens que se posicionavam como divindades naquela época, que era um costume, né? Mas, enfim, não fosse um costume, mas era habitual os poderosos ou os reis se colocarem como divindades ou semidivindades, quando não aí seres híbridos, né? Filhos de divindades, afirmando isso. Enfim, o que eu quero que você entenda é que neste caso a palavra Elohim não se refere ao Deus verdadeiro, e sim a uma outra criatura, uma outra entidade. Versículos de número 10, 11 e 12, olha só. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, ou de Jeová, lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então o anjo lhe disse, não estendas a tua mão sobre o moço, sobre o menino, e não lhe faças nada. Porquanto agora, então ele não era onisciente, agora sei que temes a Deus.
Então ele não era onisciente, ele queria, né, essa tentação consistia justamente em saber a quem Abraão temia, a quem Abraão servia. E pela fé Abraão mostrou que servia o Deus poderoso para trazer dos mortos o seu filho, para trazer das cinzas o seu filho, de prover um sacrifício no lugar de seu filho. Se você acompanhar a história, você vai ver que esses foram sinais da fé de Abraão que provaram, não só ao anjo, como a toda a humanidade, que ele temia a Deus e que acreditava que Deus era poderoso para livrá-lo daquele teste. Certo? Vamos lá. Teste no sentido aí de ser algo até afrontoso, né? Uma tentação, foi algo maligno que foi pedido aqui. Mas enfim, olha só, então disse, versículo 12, não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Então nós vemos aqui que esse anjo não era onisciente, beleza? E não me negaste seu filho, ele não falou não lhe, levando para Deus a responsabilidade do pedido ou da tentação. Ele falou, não me negaste seu filho. Então ele pediu para si, quer dizer então que o Deus do versículo 1, que tentou Abraão, na verdade era esse anjo aqui, que supostamente era do Senhor. Ok? Era esse anjo aqui. Ele disse não me, pronome possessivo do caso oblíquo, que chama para si a responsabilidade. Ele também deveria ter usado um pronome possessivo do caso oblíquo, no caso lhe, que terceirizaria ou daria a Deus, ou passaria a Deus a responsabilidade do pedido, da tentação. Mas ele falou não me. Então o Deus do versículo 1 é este anjo aqui. Então não foi Deus, o Pai de Jesus Cristo, quem pediu o filho de Abraão em sacrifício. O Deus que pediu aqui era esse anjo. E esse anjo descobriu pela atitude de Abraão que Abraão estaria oferecendo o seu filho em sacrifício a Deus. E por conta da fé demonstrada, sabendo este anjo que o pai não aceita ninguém, nenhum ser humano em sacrifício, o anjo teve que impedir. Porque não seria oferecido ao anjo que pediu, e sim a Deus por causa da fé de Abraão. Olha que coisa tremenda. Significa que Satanás ele só pode aceitar as coisas para ele numa fé devotada a ele. E é a demonstração da sua fé, o seu comportamento, que revela a que Deus você serve. Agora imagina quantos crentes não têm essa revelação e que têm servido a Satanás, oferecido as suas coisas ao diabo e recebido do diabo. Lembrando que a palavra diabo significa enganador, farsante, falsário, alguém que diz ser quem ele não é. Ok? Por aqui você já percebe que muitos crentes têm prestado culto a Deus quando o líder em sua congregação, que é o sacerdote da petição maligna, né? Um sacerdote desse tentador, ele incita as pessoas a oferecerem seus bens materiais ou algo precioso que tenham, seja casa, carro, como se fosse o seu Isaac. E a pessoa entra numa prova porque ela passa a andar a pé, ela fica desabrigada, ela fica sem condições financeiras para arcar com a responsabilidade das suas dívidas, e muitos fazem isso achando que ao contribuir um milagre vai acontecer, ele vai receber uma quantia e vai acabar saldando o seu débito. E isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, então eu falo aqui com experiência de causa, tanto de alguém que ouviu como alguém que colocou em prática essa petição, tá? Então eu estou falando para você aqui como alguém que sabe o que está dizendo. Por esse texto você percebe que tem muitos líderes levando pessoas a prestarem culto ao tentador. Até porque, se você ler o versículo de número 1, diz que Deus tentou Abraão. Em hebraico, nissá, tentar, literalmente tentar, tá? De forma maligna. Quando você vai para Tiago, irmão de Jesus Cristo, né? O verdadeiro nome dele é Yaakov, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ele mesmo a ninguém tenta. Então tem alguém que vem e tenta.
mas ele mesmo não. Então, pelo que Tiago informou, nós já vemos que o Deus de Gênesis 22 não é o pai de Jesus Cristo. Entenderam? É um tentador. Ok? Mas não para por aí. Em Gênesis, capítulo de número 32, todo mundo conhece essa história, onde Jacó luta com Deus. Então vejamos. Gênesis 32, 22. E levantando-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, até o amanhecer do dia, até que o sol nascesse. 25. E vendo aquele varão, que não prevalecia contra ele, que não conseguia derrotar, vencer Jacó, tocou a junta ou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E ele pediu a Jacó: deixa-me ir, porque já a alva subiu, ou seja, o dia amanheceu. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Olha que interessante. Jacó derrotou aquele indivíduo, mesmo ele tendo trapaceado e ferido a sua perna, o fez de refém, ou seja, não vou deixar você sair daqui se você não me abençoar. Ainda impôs uma condição para que pudesse liberá-lo ou libertá-lo. Olha só. E eles dizem que aqui Jacó lutou com Deus por conta do que esse anjo vai dizer. Porque esse varão aqui é um anjo. Agora olha só. Perguntou ele: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel ou Israel, pois como príncipe ou como um anjo, uma autoridade celestial, lutaste com Deus, olha só, e com os homens e prevaleceste. Lutaste com Deus e com os homens. Lutaste com Deus, com ele e com os homens, as pessoas que Jacó já havia derrotado. Ok? Então esse varão que perdeu, que foi subjugado por Jacó, refém de Jacó, que só foi liberado por condição de o abençoar, se apresentou a Jacó como uma divindade, como Deus. E Jacó deixa isso muito claro quando ele diz o seguinte: versículos de número 29 e 30. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me-te, peço-te, a saber o teu nome. E ele responde: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Ele não disse o nome dele. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Olha que interessante, que ingenuidade. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Então, Jacó pensou mesmo que havia lutado com Deus, que o havia vencido, que o havia feito de refém, que impôs uma condição para ser abençoado. Aquele indivíduo, aquele anjo que se dizia Deus, o abençoou, se posicionou como Deus, e Jacó ainda fez ali um altar para veneração dessa entidade. Olha, é a mesma cabeça dos crentes dos dias de hoje. É a mesma coisa, não tem o que tirar. Tá? Então, quantos pastores também não se utilizam desse texto para dizer: irmão, você tem que brigar com Deus, você tem que fazer como Jacó, segurar Deus e não soltar. A outros dizem: ah, o anjo de Deus. Que anjo de Deus, irmão? Você acha que esse anjo veio aqui para abençoar Jacó? Esse anjo foi forçado a abençoar. Esse anjo veio para matar Jacó. Como ele viu que ele não conseguia vencer, trapaceou ainda. Mesmo assim, Jacó não o deixou ir. Jacó foi valente. Enfrentou o seu assassino. E o assassino, não podendo vencê-lo, teve que abençoá-lo. Só que essa bênção não foi válida. Essa bênção não foi válida.
Por quê? Porque depois o próprio Deus envia Jesus Cristo e Jesus Cristo vai e abençoa. Eu vou te mostrar. Tá aqui, olha. Gênesis 35. A partir do versículo de número 8. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho cujo nome chamou Alon-Bacut. E apareceu Deus, aqui neste caso não é o próprio, mas Jesus Cristo, e apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou. Olha a diferença, presta atenção. E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Esse aqui não precisou perguntar o nome. Ele já sabia que o nome dele era Jacó. Ele era onisciente, esse Deus. Certo? Ou, sendo Jesus Cristo, ele veio com informações do Pai. Tá? Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. E disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar de Betel. Agora presta bastante atenção. Eu quero que você preste bastante atenção. Esse Deus aqui, no caso, era Jesus Cristo, ele tinha a informação de quem era Jacó, ele sabia quem era Jacó. Se aquele que tivesse vindo e tivesse tentou matar Jacó e que foi subjugado por ele, fosse enviado por Deus, ele saberia em primeiro lugar quem era Jacó, o seu nome. Ok? Saberia o seu nome. Então aquela bênção, ela não foi benquista nem bem vista, porque ali foi introduzida duas nações de Jacó. O Israel terreno e o Israel celestial. Esse aqui foi do Israel celestial e aquele do Israel terreno. Porque Abraão cria, como diz lá no livro de Hebreus, numa terra cujo artífice e construtor era Deus. Certo? Então ele cria no reino. Ele viveu em cabanas com Isaac e Jacó aqui na terra. Porque eles criam na cidade celestial. Essa é a promessa, essa é a terra prometida, a cidade celestial. Novos céus e nova terra onde habita a justiça. Essa aqui vai ser destruída pelo fogo. Beleza? Entendam isso. Então aqui, do versículo 8 ao 15, se fala de um verdadeiro representante de Deus. No caso, aqui era Jesus Cristo. Eu creio nisso, que era Jesus Cristo. Assim como quando aparece Abraão em Gênesis 18, que faz a promessa do nascimento de Isaac, e ele vem na companhia de dois anjos, os quais foram para Sodoma e Gomorra para tirar de lá o justo Ló, porque Sodoma e Gomorra foi subvertida ao juízo do fogo, do fogo e enxofre. Beleza? Agora veja bem, apareceu um outro anjo, aqui mesmo em Gênesis 35, olha só. A partir do versículo 1. E esse anjo, dizendo-se Deus, veja bem, ou o autor pensando que ele era Deus, ele pede para que Jacó levante um altar para o Deus que Jacó derrotou, para o Deus que lhe apareceu no Val de Jaboque. Vou te provar. 35, 1. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus, não a mim. Olha só, não é a mim, não é esse Deus aqui quem eu sou, certo? Ele disse, olha, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Saul, teu irmão, que era o anjo que tentou matá-lo.
Este é o Deus a quem esse Deus se refere. Então nós vemos aqui duas entidades, né? Uma entidade pedindo para que se levante um altar para outra entidade. Então, são dois anjos se passando por divindades e sendo entendidas e aceitas por divindades. Por quê? Porque não entenderam, né? Eles aqui não tinham Jesus Cristo, que era a expressa imagem da pessoa de Deus, o qual despojou os principados e potestades, ou seja, as forças angelicais, e as expôs publicamente, ou seja, dando entendimento aos homens que por ele reconheceram Deus, de olhar para aquelas entidades que outrora acreditavam ser Deus e dizer, são farsantes, são enganadores, são diabos, são falsos, são ladrões e salteadores. Você está entendendo? Depois de Jesus Cristo, pelo comportamento, pelo ensino de Cristo, a revelação que Cristo traz acerca do Pai, pelo seu comportamento, pelos seus ensinos, você ganha a capacidade de enxergar esses indivíduos que em Cristo ou por Cristo foram expostos. Quando você conhece o Deus Pai expresso através do comportamento, da vida, do ensino de Cristo, você consegue facilmente identificar os que não são. Do mesmo jeito que a gente consegue identificar pelo o Evangelho quem é e quem não é de Deus, quem são os falsos crentes, aqueles que dizem ser, e aqueles que claramente não são e que são facilmente identificados pela sociedade comum. Então esse anjo pede para que Jacó levante um altar para outra divindade. E Jacó fez isso. Jacó fez isso. Agora veja bem. Quantas vezes você não passou por esses textos e nunca teve entendimento? Nunca sequer percebeu que estava venerando divindades, que estava prestando culto aos anjos. Quantas vezes? Vocês estão entendendo a gravidade disso? É algo muito sério. Muito sério. Jesus Cristo, né, ele veio e através do seu comportamento, da sua obra, dos seus sentimentos, dos seus ensinos, ele revelou a Deus. E por meio disso, por meio dessas informações, desse convívio com Cristo, daquilo que Cristo expressou, nós conseguimos identificar quem é e quem não é Deus na antiga aliança. Até porque o próprio Deus Pai em nenhum momento aparece na antiga aliança. Literalmente não. Porque, segundo o livro de Hebreus, Deus falou aos pais antigamente pelos profetas. Certo? Deus teve também anjos que foram seus ministros. Mas, além de tudo, Deus também enviava o seu próprio Filho. Como nós vemos ali em Gênesis 3, que após o pecado de Adão e Eva e terem se escondido atrás das árvores que não eram árvores, né? Chega ali Deus, e aquele Deus é Jesus, porque você vê que ele é desprovido de onisciência. Ele pergunta, ele chama por Adão, ele não sabe onde Adão estava escondido. Então, ali era Jesus. Ah, mas você está reduzindo o poder de Jesus. Não, querido, eu estou colocando a Jesus o que lhe cabe como poder e autoridade. E ele sabe, ele conhece o meu coração, ele sabe quem eu sou, intercede por mim diante de Deus, e ele sabe que não estou desvalorizando, mas que estou dando a glória devida a ele e a Deus. Jesus Cristo não é onisciente. Você pode ver que quando perguntam para Cristo quando haveriam de acontecer aqueles sinais, lá no Novo Testamento, em Mateus, Jesus Cristo pega e responde que ninguém sabe, nem os anjos no céu e nem ele, nem o Filho do Homem sabe. Ou seja, os anjos não têm onisciência e nem eu. Nós recebemos de Deus e anunciamos, ou seja, as revelações, o entendimento que nós temos, nós recebemos. Recebem de Deus e não propriamente de si. Entenderam? Até a próxima.